Então, estamos começando a nossa construção de gravação para compartilhar e todos poderem acompanhar também com a gente. E estarei repassando para a Melissa para trazer uma reflexão ativa, né? Aqui como um círculo também de cultura, nessa constituição do diálogo, vamos trazer a reflexão trazida no corpo também. Então, Melissa, passando para você. Agradecida, Zizi. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem. No nosso primeiro encontro, na nossa aula magna, a gente já começou a introduzir as bases potenciais, então a gente falou sobre o meio ambiente, as relações humanas, arte, cultura, né, psicomotricidade, e deixamos para esse encontro para a gente falar da pesquisa. E aí a pesquisa que a gente deve ter como prática de vida, né? Porque a pesquisa ela não deixa de ser uma forma de escuta. A gente ouve muito sobre escuta ativa, né? E agora eu vou trazer um conceito sobre escuta interna. Se a gente anda se escutando, ouvindo o que a nossa parte sábia nos diz que é preciso ser feito, né? Se a gente anda de fato se conectando com a gente mesmo, né? E existem várias práticas que algumas passam, porque todas as bases potenciais elas estão sempre interligadas. Então, a prática que nós vamos estar fazendo aqui, que é uma pesquisa ligada à nossa autoobservação, de como será que eu estou hoje? Né? O que está passando na minha cabeça? Quais são as velocidades desse pensamento? Tá? Então, a gente vai fazer uma prática de respiração, autoobservação, e a gente vai poder vivenciar, então, a base potencial pesquisa ligada à cultura, ligada a tantas outras, e na relação conosco, tá? Vou pedir para o Gustavo colocar uma música para a gente poder, então, começar. Vou fazer um convite para que vocês sentem o mais retinho possível, com a coluna reta, os dois pés, por favor, no chão. Gustavo vai trazer a música. Sentir a música. Pode ser de olhos fechados. Observa a sua respiração. Ela está rápida? Ela está devagar? Ela está curta? Ou ela chega até lá embaixo? Quando a gente é bebê, que a gente é bem pequeno, a gente respira da forma mais ampla e natural. Da forma que a gente precisa estar, no ritmo que a gente precisa estar. Será que a gente anda acompanhando o nosso próprio ritmo? Aquele que seria o ideal para que a gente pudesse estar sempre nos ouvindo? Então, essa é uma pesquisa muito importante para a gente estar fazendo sempre com a gente. Vou fazer um convite agora para que vocês alternem as narinas no ato da respiração. Então, vocês vão inspirar com a narina esquerda, vão trancar o ar, vão trocar a narina e vão soltar o ar. Inspira com a narina direita, tranca o ar, troca e solta numa exalação. Inspira, tranca, troca e solta. E aí vocês vão dando sequência no seu próprio ritmo. Inspirando, trancando, trocando e exalando.
E vão parando nesse instante. Já se observa novamente o que sentiram com essa respiração. E a gente vai inspirar em 4, subindo 1, o pescoço elevando um pouquinho. 2, 3, 4. E vai soltar o ar em 1, 2, 3, 4. Mais uma vez em 1, 2, 3, 4. E solta o ar em 1, 2, 3, 4. Pode abrir os olhos agora. A gente vai fazer uma outra pesquisa agora ligada um pouco ao nosso olhar. A gente vai trazer o nosso dedo indicador à nossa frente e a gente vai observar levando para o lado direito até onde, sem mexer a nossa cabeça, o nosso olhar alcança, acompanhando esse dedo. Qual é o ponto máximo em que seu olho consegue alcançar o seu dedo? E até onde a sua visão alcança e aonde que esse dedo se perde? Retorna ao centro e a gente faz para o outro lado. Vamos observar? A gente vai chegando, 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 sem movimentar a cabeça. E pegando esse ponto, que é o limite do nosso olhar. E retorna, vai retornando, retornando, retornando esse olhar, acompanhando o seu dedo. Isso é um exemplo de pesquisa, pessoal. Se o olho ficou muito alongado, fricciona a mão, ó, e só acolhe esse olhar aí que foi tão distante, né? E às vezes a gente fazendo uma pesquisa, a gente consegue desacelerar o nosso ritmo, a gente consegue começar a se escutar, começar a observar coisas que a gente não observava antes. A pesquisa é uma grande forma de alfabetização de mundo e de alfabetização de nós mesmos. Agradecido compartilhar, Gustavo. Espero que essa pesquisa ajude-nos a nos conectar e trazer um pouco mais da gente no nosso diálogo de hoje. Agradecida. Repassando novamente, Zizi. Agradecida, Melissa, por trazer justamente até esse conceito da pesquisa-ação e a pesquisa estar correlacionada à nossa conscientização, porque muitas vezes nós não nos conscientizamos de como nós estamos, né, o que estamos fazendo, o que estamos buscando. Né? A nossa visão ela tem muito essa referência. Para onde estamos olhando? O que estamos olhando? Como estamos olhando? Tudo isso vai trazer uma perspectiva de mentalidade. É só nós lembrarmos, né, que quando nós éramos crianças, ou quando ainda estamos com as crianças, o que nós fazemos quando nós olhamos para a criança já olha, fiz algo errado? Né? Ou quando nós olhamos também com carinho, com afeto, a criança já olha e sorri, né? Porque ela entende que você está dando atenção. Então, essa questão da perspectiva do olhar é uma investigação. E a pesquisa ela é uma construção da ciência. E a ciência é a nossa possibilidade de avaliar em crítica, autocrítica, em avaliação e autoavaliação, em questionamento e autoquestionamento, aquilo que está acontecendo conosco, aquilo que está acontecendo nas nossas relações e o que nós podemos também desenvolver e evoluir como seres humanos, né? Então, a pesquisação ela é muito mais avançada do que somente a questão da ciência física, né? De fazermos grupos de pares e trazermos questões mais concretas, mas também as questões que trabalham com a nossa integração de si. E nisso, nós vamos, né, trazendo esse desenvolvimento potencial nessa outra perspectiva, uma perspectiva mais integrativa, trazemos a nossa constituição da construção dialógica. E hoje nós vamos estar falando sobre justamente a nossa
roda de conversa em aprofundamento. Para isso, eu vou precisar de nós organizarmos a dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo, para quem não conhece, é uma metodologia que vem do professor Lauro de Oliveira Lima, onde trabalha com funções, valores e uma construção potencial. Porque quando nós assumimos as funções e nós desenvolvemos os valores que estão correlacionados a essas funções, nós conseguimos ter uma perspectiva como um espelho, de perceber como nós estamos fazendo as coisas, como nós estamos nos relacionando uns com os outros, como nós estamos assumindo aquilo que nos tem em comum. Porque quando nós estamos em um grupo, constituindo uma dinâmica de grupo, nós estamos assumindo todos. Se algo acontecer no grupo, nós sabemos que todas as pessoas podem ser também atingidas nessa situação, que é uma realidade, inclusive, do mundo, né? Nós estamos no mesmo mundo, é um planeta só, embora seja uma humanidade, hoje em dia, de 8 bilhões, o planeta é único, né? Então, dentro desse planeta, a gente precisa conviver, se entender e também saber respeitar e aprender sobre a diversidade, fraternidade, entre tantos valores e construções que nós temos, né? Também nos sistemas que o mundo constitui. Então, nisso, uma pessoa para estar assumindo a secretaria, normalmente nós utilizamos o Gemini, né, que está transcrevendo a reunião. Mas se alguém quiser assumir, a gente sempre deixa essa referência para poder vivenciar essa função que é a secretaria. Tá? Se alguém quiser ao decorrer da dinâmica, é só se colocar. Inclusive, se vocês quiserem fazer uma poesia, se vocês quiserem desenhar, se vocês quiserem trazer alguma referência para vocês do que seria essa secretaria, da forma como vocês estão vendo essa construção, é muito bem-vindo também, tá? Nós temos várias formas de expressão. Muitas vezes nós não integramos ela por falta até de nos sentirmos pertencentes, né? Será que eu posso fazer algum desenho, algum poema, alguma canção, alguma questão para poder apresentar o que eu percebi, o que eu vi, o que eu estou construindo em conjunto, né? Então, são todos muito bem-vindos a qualquer manifestação nesse sentido também, tá bom? Então, temos a cronometria, nós vamos precisar a organização do tempo. O tempo é uma gestão muito importante, porque o tempo dá possibilidade para que todos falem, para que cada um tenha também essa possibilidade de cooperar com o outro no tempo. E é uma construção muito humana e trabalha também muito o conflito e a divergência. Por quê? Porque quando nós estamos falando e existe uma gestão de tempo, sempre tem a pessoa que vai falar: olha, seu tempo fechou, né? Você gostaria de mais tempo? Como vamos organizar? E é nesse momento que você tem justamente essa imersão do que é a função de você se comunicar com o outro para falar sobre o tempo do outro. Então, nós permitimos que nós tenhamos essa construção de vínculo em poder falar com o outro sobre o tempo. Já que quando vocês todos devem conhecer, quando nós estamos em reuniões que são muito convencionais, não acontece sempre uma pessoa que dá a falar, principalmente política. Falando em política, isso acontece muito. A pessoa fala, fala, fala e você não consegue trazer uma ideia, não consegue dialogar, não consegue comunicar, porque o tempo todo é preenchido por um diálogo muitas vezes vazio, né? Que não é nem um diálogo, é um monólogo, né? Então é muito importante a gente ter esse aprendizado com relação à gestão de tempo. Até para a gente se observar também como a gente está construindo e gestando o nosso tempo. Então, por favor, uma pessoa para assumir a cronometria. Cronometria vem de Cronos, né? Vocês devem conhecer da mitologia grega, o deus do tempo, né? O pai de Zeus. Então, Cronos e a metria, né? Seria o tempo de Cronos, né? Então, nós temos muito ligado até algumas palavras da linguística, né? Portuguesa, no caso da língua portuguesa, essa referência também à mitologia grega, né? Não sei se todos conhecem, mas vale a pena, inclusive. A história é bem interessante sobre o conceito, né? Assim, é meio triste falar por esse jeito, mas é o pai que devora os filhos. Do outro lado também, né? Tem o lado também que possibilita que os filhos cresçam, né? Então, tudo tem sempre os dois lados, né? Por isso que a gente tem que ter o discernimento e a consciência de saber avaliar e questionar o que nós estamos lendo e para que e que referências nós podemos tirar de aprendizado disso, né? Então, uma pessoa para assumir, por favor, a cronometria. Ana Crista. Oi, tudo bem, querida Ana Crista? Bom te ver. Tá com o áudio fechado. Tá assumindo a cronometria? Tá, eu acredito que sim. Não sei se ela saiu, mas então a gente poderia organizar. Vamos organizar uns 5 minutos ou 2 minutos
Normalmente nós acordamos um tempo. Por todas as pessoas que têm, pelas construções que temos, eu acredito que teremos que ter um tempo um pouquinho menor para a gente poder se organizar, né? Se precisar de um pouquinho mais, né, só solicitar e a gente organiza sem problemas, lembrando que o tempo é nosso. Aqui a diferença é que o Cronos é de amor, então nós vamos cooperar para que todos possam ser ouvidos, tá? Então, 2 minutos pode ser? Tudo bem? Para todos? Alguém teria alguma outra sugestão ou proposta? Não? Então, Ana Crista, 2 minutinhos, por favor, tá? Para você poder acompanhar essa gestão do tempo. Acho que ela conseguiu ouvir, que eu não estou conseguindo ver ou ouvir ela aqui, mas tá. Se tiver alguma dificuldade, é só falar, tá? Então, nisso. Boa noite. Eu estava desligado o microfone para não fazer barulho. Boa noite a todos. Boa E sim, eu noite. ouvi tudo. Estou a ouvir perfeitamente. Tá? Maravilha. Agradecida, querida. Bom, então vamos começar a nossa reflexão. Quem conhece as perguntas geradoras? As perguntas geradoras são perguntas que fazem nós construirmos todo o mundo. Toda a questão da ciência, toda a questão da consciência vem pela pergunta geradora. Porque é o momento onde você começa o princípio de algo para você gerar e construir aquilo que vai vir não só dentro de você, mas na relação que você tem com a sua aprendizagem e com os vínculos que você constitui. Isso é uma pergunta geradora. Inclusive, ela vem também na referência de Paulo Freire, que são as perguntas que fazem até a construção da alfabetização freiriana, né? Que vem de uma palavra-chave, onde você vai construir todas as ramificações que ocorrem por aí. Exemplo, quando nós pensamos em algo, nós não pensamos algo fracionado, nós pensamos numa palavra. E aquela palavra vai ser a referência para tudo aquilo que desenvolve. Quando pensa, por exemplo, na mãe, o que é a mãe? Aí vai vir um monte de outras palavras e valores constituindo aquela referência do que é a mãe. Quando você pensa em alguma referência do que é alegria, aí a alegria vem, as ramificações cerebrais vão fazer todos aqueles leque de questões que representam a alegria. Isso está ligado a uma palavra, né, chave ou palavra geradora, e a pergunta geradora é a mesma ideia. Então, dentro disso, nessa pergunta geradora, eu começaria para vocês o que vocês estão fazendo, o que vocês estão desenvolvendo no momento. E aí, quando eu pergunto isso, eu não estou perguntando, por exemplo, assim, olha, eu estou só sorrindo ou sendo feliz, ou eu estou fazendo um projeto inovador. Não, não é uma questão assim, tipo, eu não estou fazendo nada, entendem? Não é o sentido de, eu não estou fazendo nada especial agora. Não é isso. É no sentido de vocês colocarem realmente o que vocês veem que vocês estão desenvolvendo nesse momento, nesse sentido de humanização, ou seja, pensando na construção que vocês fazem no dia a dia, que é importante para vocês. Porque sempre nós temos, seja como mãe, seja como amiga, seja como amigo, seja como um companheiro de trabalho, seja como uma reflexão com seus pais, aonde vocês estiverem, algo que referencie para vocês o que vocês estão fazendo e desenvolvendo nesse momento. Porque é isso que dá uma base para constituir esse começo de alfabetização. Nós estamos falando aqui também de neurolinguística e essa correlação com a neurociência. Porque quando nós temos uma construção de pergunta geradora, essa pergunta geradora ela vai desenvolver toda uma aprendizagem sistêmica. Então, essa pergunta do que estão fazendo e desenvolvendo no momento, ela tem justamente essa conotação, para trazer essa referência. E junto com essa pergunta, eu vou integrar mais algumas perguntas para vocês pensarem. Se quiserem anotar, pode anotar, tá? Que vejo que é importante, a gente pode até colocar aqui depois também na tela, para até ter um tempinho para pensar. Se vocês precisarem de um tempinho para pensar também, uns 2 minutos, para parar um pouquinho para pensar, nós fazemos esse tempo também, que é sempre importante refletir, né? Ação, reflexão, ação, né? Lembrando também referência freiriana. Então, nisso, que dificuldades vocês estão encontrando? O que vocês estão fazendo, desenvolvendo no momento? Que dificuldades vocês encontram nessas construções que vocês estão fazendo? Vocês podem escolher uma, é o que vocês quiserem trazer, o que vocês quiserem escolher. Porque isso justamente é que vai dar fundamentação para nós trabalharmos essa alfabetização. E nisso, o que se tem de proposta de humanização? Então, pensando, o que eu estou fazendo? Desenvolvendo nesse momento? Que dificuldades eu estou encontrando? Que
que eu tenho de humanização para poder fazer esse desenvolvimento de mudança? Então já tem uma mãozinha levantada, Jaine, eu acho que a Jaine já estava com... Tem gente que já vem preparado, já vem com, né? Brincadeira, Jaine, sim. Oi, me ouvem bem? Sim. Eu estava refletindo sobre isso desde o início, com a partilha e com a música, que é justamente da gente se sensibilizar. Então, por exemplo, o que eu estou desenvolvendo no momento, assim, que eu acho que está me exigindo muito, é a questão da escola, né? Da escola Arco-Íris. Então, eu sou tutora de uma turma, e esse ano a turma é desafiadora, porque são bastante motores, assim. Então, eles estão sempre conversando, dinâmica, e vem cá, e vai lá. E aí aquilo me exige, assim, uma energia. E eu pensando que, às vezes, não por mim, mas pela direção, enfim, dizendo, não, eles têm que se acalmar, eles têm que ficar sentadinho, não dá para conversar o tempo todo, tem que ouvir, vai para a educação física, é necessário ouvir os comandos para poder desenvolver uma atividade física. E às vezes eu sinto assim que eu me enrijeço. Então o desafio que eu estou enfrentando é justamente esse, e até gostaria de ouvir sugestões e tudo, como que a gente pode melhorar isso, no sentido de que o esforço que eu faço para não enrijecer, às vezes eu me sinto dura, de estar chamando a atenção o tempo todo, ou de estar cobrando, assim, e eu não gosto de fazer isso, e às vezes é necessário, né? E aí como que faz isso, assim, para continuar centrado, assim, continuar e ter a sensibilidade, mas sem ficar o tempo todo, né? Então, se alguém puder ajudar nesse sentido, seria muito bom. Agradecida a sua partilha, Jenny, muito importante. Eu vou solicitar se você pode anotar as duas construções de valor que você colocou muito claramente, que foi essa questão da dureza e da sensibilidade. Olha só, que interessante a sua constituição, né? Então, você está vendo essa dificuldade e, claro que essa dureza está correlacionada também ao limite, né? Quanto que eu dou de limite para a construção que eles estão fazendo e como que eu faço isso, né? E, ao mesmo tempo, essa sensibilidade que você está tendo também para encontrar esse equilíbrio, né? Então, isso é muito importante anotar, tá? Se puder anotar aí e trazer também para a gente poder trazer como uma construção, inclusive, de palavra-chave, porque essa palavra-chave, ela vai ajudar a desenvolver, e nós já falamos aqui sobre isso, mas para quem não conhece, vai conhecer, tanto a construção do PVPH, quanto a construção do desenvolvimento potencial, porque isso está diretamente correlacionado ao potencial que nós estamos desenvolvendo. E tem muitas formas de fazer e ramificar, mas tem a forma que nós construímos a nossa ramificação. E nessa ramificação, ela está correlacionada justamente a essa relação. Como a Jaine trouxe uma questão de pergunta, né, também para ouvir outras pessoas, eu daria a sugestão da gente ter um momento de estar confraternizando com a Jaine num diálogo, né, de ideias para ela também sobre isso antes de continuarmos, tudo bem? Se alguém fizer perguntas, né, que queiram ouvir os outros, é bom a gente ter essa constituição de diálogo também, se for isso. Se quiser só se colocar também, tudo bem. Se for uma pergunta, também já é uma pergunta contra pergunta. Isso é ótimo, porque gera outras construções, né? Sim, Ana. Então, é uma resposta para a Jane. Eu sinto exatamente a mesma dificuldade, que é entre a sensibilidade e o equilíbrio, porque como são turmas, pronto, com 20 crianças, não é? Numa escola pública, e as próprias dinâmicas trazem a sensibilidade para cima, e depois vem uma série de questões que, pronto, com alguma agressividade entre eles, pronto, essa dificuldade. E às vezes é preciso ser muito firme. Então eu comecei por desconstruir, porque é uma coisa que se sente, nós quando estamos a fazer sentimos que não nos sentimos confortáveis com aquele stop ou aquele para. É uma questão de sensibilidade interna e de reflexão. E vai ajustando. Isto já passou 2 minutos. Vamos ajustando. Nós vamos. O facto de termos essa consciência, há uma, não vou dizer a autorregulação, mas há uma consciencialização e coisas mudam dentro de nós próprios. E a próxima vez fazemos melhor.
Agradecida, Ana. Muito boa essa reflexão, porque essa questão da firmeza, né? O quanto nós precisamos ser firmes frente ao que está ocorrendo. Eu dou uma sugestão de reflexão para essa questão, que é a coleta de dados. Coletar os dados de qual é a necessidade que está ocorrendo com aquelas crianças. Porque o que adianta nós tentarmos educar sem educar? Aí que está uma reflexão profunda. Qual o sentido? Nós podemos chamar atenção, e é preciso que nós chamemos atenção, muitas vezes. Mas, se nós não conseguimos trabalhar a raiz do problema, por mais que nós chamemos atenção, nós não vamos conseguir fazer com que as próprias crianças consigam se, digamos assim, usam o termo hoje em dia de se autorregular, mas eu diria mais como um processo de autocondução, porque nós temos um aprofundamento de conduzir e de autoconduzir, que está ligado diretamente à cooperação. Quem consegue cooperar, consegue ter uma melhor condução e autocondução. Quem não consegue cooperar tem uma tendência a tentar o mando, né, que é mais ou menos, eu mando, é assim, porque não tem essa habilidade desenvolvida, né, e nem esse potencial de relações humanas, que é justamente você saber quando você vai combinar, acordar, ver com a pessoa quem vai fazer o quê, ou seja, falta ainda muita dinâmica de grupo para que isso ocorra. Então, Jane, primeiro é você fazer, assim, sugestão, é você fazer essa coleta de dados. Se você já tem essa coleta de dados, você já conseguiu ver como está funcionando essa questão, e para a Ana Crista também, né, que trouxe a mesma questão, mas ela já colocou uma referência sobre se percebendo para tentar de várias formas, eu daria a sugestão para fazer algo mais sistematizado, como escrito. Então, vendo o que você já foi tentando nesse processo, até na sua construção de firmeza. Por exemplo, a Ana Crista colocou a firmeza. Então, o valor dela, de desenvolvimento, está muito ligado a essa firmeza com a sensibilidade. Quando ser firme, como ser firme, para que haja, de fato, uma troca, um retorno, que a criança consiga entender a necessidade dela também de não invadir o espaço de todos, né? Não só o do outro, mas também no momento que ela está se relacionando, onde todos possam cooperar. Então, isso que é você pegar esse desenvolvimento e ver como é que você está construindo ele, ajuda para você fazer o quê? Uma autoavaliação e ver o que você pode complementar dentro dessa construção. Então, você, a dureza e a sensibilidade, o que você vê que você já conseguiu desenvolver? No caso da dureza, que poderia ser a firmeza, mas está ligado à dificuldade, e o que você conseguiu desenvolver da sensibilidade? E qual é a estratégia que você está usando agora para fazer isso? Estratégias, só para falar com relação a essas questões. Estratégias é chamar atenção e todo mundo para tudo, para poder ver o que está acontecendo, é uma estratégia. Outra estratégia, pegar e chamar atenção e falar, olha, gente, então agora acabou. Não vamos fazer mais. É outra estratégia que é usada também para que as pessoas tenham auto-reflexões. Outras estratégias é, vamos conversar sobre isso. Aí senta todo mundo e conversa sobre o que está acontecendo para que se tenha um nível de reflexão, quando é possível. E outra estratégia é primeiro ver o que as crianças estão precisando colocar para fora, porque tudo tem um tempo. E essa questão do tempo, nós também avaliamos, porque muitas vezes as crianças precisam de um tempo para elas colocarem para fora a dor que elas estão vivendo. E esse tempo de colocar para fora a dor, ele também precisa ser medido para trazer outras referências, né? Então, pode-se ter, inclusive, algumas estratégias como, eu vou contar uma que a Cris e a Nádia faziam comigo na minha infância. Tinha o solzinho, era um lugar onde tinha um sol. O Walter tá rindo ali, que ele também é da minha infância, também é um dos mestres da minha infância, né? E tinha um solzinho, onde tinha umas lágrimas no solzinho. Quando as crianças precisavam chorar, simplesmente porque tem momentos que, quando a gente é criança, a gente não consegue lidar com algumas emoções. Isso não melhora, né? Quando a gente fica adulto, a gente tem os mesmos problemas, só que a gente fala que a gente pode melhorar as coisas, né? Que a gente não tem esses momentos que a gente precisa chorar, né? Principalmente a nível masculino, às vezes é até mais difícil, né? Considerar isso. Se bem que as coisas estão mudando, hoje em dia os homens estão conseguindo chorar um pouco mais sem ser assim tão, né, vistos como fraqueza, e sim como uma força, até para a gente poder passar para um outro nível de entendimento do que está acontecendo conosco, né? Mas esse solzinho era o espaço para a gente poder chorar.
Então, quando a gente não estava bem por algum motivo, em vez de ficar só também questionando, porque tem horas que a criança precisa chorar. Não adianta você ficar questionando, mas por que tá doendo? O que tá acontecendo? Como é que foi e tal? A criança precisa desse momento de choro. Então, ia no solzinho, a gente chorava, depois parava de chorar, voltava bem. Falava, e agora, tá bem? Chorei, tô me sentindo mais leve. Ou seja, eu consegui, né, sentir a minha emoção. E por que você chorou? Aí vem o questionamento. Eu chorei porque alguém chegou e falou que não era mais minha amiga, essas coisas da infância, né? De chegar, ela disse que não era mais minha amiga. Eu chorei porque eu senti que ela não era mais minha amiga. E aí, o que você pode fazer com isso? Aí vinha todo um questionamento. Só que numa escola convencional ainda, eu sei o tanto que é difícil isso com muitas crianças e não tendo um espaço para que isso ocorra. Mas aí que tá. A estratégia é que a gente pode criar um espaço interno. Como espaço interno? Pode até pegar a almofada do solzinho com chorinho e usar a almofada do solzinho com chorinho para os momentos que as crianças precisam dar o stop. Ou até brincar do stop mesmo. Stop, todo mundo estopado agora. O que está acontecendo? Avaliador, cadê a função do avaliador? Para ver o que está acontecendo agora. Vamos descobrir o que aconteceu. Então, aí que vem a criatividade para a gente ir percebendo que a gente pode usar várias estratégias de dinâmica de grupo para que as crianças consigam começar a abrir os olhos e compreender o que elas estão fazendo. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, o ser humano tem a sua natureza como um processo de amor, porque nós todos somos ligados à vida. E a vida, ela tem um campo construtivo. Só que muitas vezes nós somos desconectados disso, porque nós vivemos com tanta violência que nós temos que aprender a brigar. Então a gente não tem que aprender a cooperar, a gente tem que aprender a brigar. Então, até o momento da gente conseguir abaixar um pouco as armas, para a gente ver o outro e perceber que o outro não é inimigo, né? O outro pode ser nosso amigo, tem esse momento de fazer o que a gente chama de desconstrução ou uma disruptura da realidade que a criança ou até o adulto está vivendo, porque os professores vivem muito isso também. Quando tem uma metodologia nova e tem um professor que traz uma metodologia nova, né? Desculpa os termos, mas farpas voadoras em cima do professor, né? Inicialmente, quem é aquele que está fazendo diferente? É igual a história, não sei se vocês conhecem, mas devem conhecer do Fernão Capelo Gaivota, né? Que ele faz o diferencial na comunidade dele, primeiro ele vira alvo, né? Depois ele vai trazendo, todo mundo vai entendendo que não é bem assim, que ele não está tentando quebrar os costumes, quebrar a cultura e contra. Ele está tentando mostrar que existe uma outra forma de fazer com menos dor, que pode ajudar a todos, né? Só que isso demanda um tempo também, porque tudo são processos de mudança para se chegar a uma transformação. Então, vou parar por aqui, que eu acho que eu passei, né, Ana Crista? Quanto tempo aí com a gente? Não me deixa passar muito não, tá? Todos nós temos que ficar de olho mesmo no tempo. Pois é, o teu tempo não contabiliza, é para contabilizar também. Por favor. Ok. Aproveito por ter aberto o microfone, posso colocar uma pergunta? Aquela coisa do stop com o observador, como é que chamaste? Não é observador, é com a função investiga do jogo do stop, da dinâmica do stop com o avaliador. Acho que sim, que foi o que a Zizi disse. O que é que disseste? Pode ser tanto pesquisador, investigador ou avaliador, porque cada um investigador. Mas podes elaborar um pouquinho mais, é porque eu faço muita dinâmica do stop, mas é com estátua. Ok, com estátua. A seguir, estátua. Pronto. Às vezes até grito. Mas como é que eles fazem uma estátua do que é que estão a sentir e o investigador vai tentar descobrir? É isso? Por exemplo, Melissa, só um minutinho, 2 minutos, por favor, Ana Crista, me ajuda aí, coopera. Com relação a essa questão, por exemplo, uma criança bate na outra. Qual que é a reação? Isso é muito comum. Violência é a coisa mais comum, infelizmente, mas ainda é. Então, vamos parar. Investigador, o que aconteceu? Todo mundo para. O que ocorreu? Claro que um vai tentar dizer que foi o outro, né? Ele me irritou, ele não sei o que, ele não sei o que, não sei o que. Tá bom, mas espera aí. Aconteceu um processo aqui de quê? O que aconteceu? Eu bati. O que é bater? O investigador, ele vai instigar para ir questionando o que aconteceu. Então, você bateu por quê? Porque eu quis, que eu fiquei com raiva. Mas então você bateu porque ficou com raiva, e isso é o que se faz? Porque as crianças mesmo, vocês vão percebendo que elas vão se autorregulando, elas vão questionando. Então a gente faz isso, quando tá com raiva a gente bate no outro. Aí o outro fala, não,
Não é isso não está certo não. Eles mesmos vão trazendo um monte de questões que eles vão trazendo para que não é fazer dessa forma. Então, eles vão trazendo a vivência deles, não é algo que a gente está falando, né? Não é algo, olha, não faça isso, que isso é assim. Você coloca numa estratégia para que eles desenvolvam funções que façam eles mesmos perceberem que eles não podem fazer isso, não devem fazer isso, porque faz mal para eles e para o próximo. Então, seria nesse sentido, tá, Ana Cris? Você pode criar várias funções e perguntar para eles o que o investigador vai fazer. Deixa eles trazerem, né? O investigador vai ver o que aconteceu e vai saber exatamente, mas tem que questionar. O investigador é um questionador, ele vai Já perguntar. passou o tempo. Agradecida, né, Cris? Obrigada. Tá bom, você até ajudar. Melissa? Sim, gostaria de complementar um pouco a resposta da Jaine, principalmente pelo fato, Jaine, de que eu estou passando por um momento igual ao seu. Então, assim, eu acho que tem coisas que a gente precisa se acolher e se dizer nesse momento, que são nossas autorregulações. Então, do tipo, a gente entender que, de repente, eles vêm de uma outra cultura, com outro educador que estava à frente dessa turma, e que eles estão criando tudo novo de novo. Então, nem para a gente, nem para eles é tão fácil. Que a gente está num período de adaptação, né? E a adaptação é igual a teoria de Piaget, o novo que desequilibra, desestrutura até acomodar. Existem coisas que a gente pode ir fazendo que unem, né? Porque aí o vínculo ele precisa ser formado. E a questão do pertencimento, ele vem a partir do momento que há a assunção. Assunção aonde? Dentro da dinâmica de grupo. Então, às vezes, microprojetos, coisas que vocês consigam fazer, onde eles possam participar de forma ativa, eles já vão criando essa sensação de vínculo e pertencimento, né? Agora, o que eu acho que pode ser que nos enrijeça nesse momento, né? É justamente a ansiedade. E o que é a ansiedade nessa situação? Pelo menos em mim, tá? Porque aí é minha leitura de mundo, minha alfabetização, meus conceitos. É a diferença entre a expectativa e a realidade. Porque a gente cria um ideal e a gente anseia esse ideal, mas conforme a gente também vai lidando com as limitações, a gente muitas das vezes se frustra. E essa frustração que às vezes nos prende, ou nos tolhe, ou nos amarra de alguma forma. Então, a gente entender que sim, existe a nossa parte nessa situação, que limite amor, mas que também a gente não pode se violentar também, a gente também tem que ir no nosso tempo, e entendendo qual o tempo que eu posso ter e qual o tempo que eu posso dar a eles para que eles tenham tempo do tempo deles, né? Então, nesse momento, é entender que o processo do aprendizado é do outro, né? Por mais que a gente tenha essa vontade de organizar o como vai ser, entender que, às vezes, o que a gente gostaria, que a gente intencionou que estivesse sendo construído, no outro vai ser construída outra coisa primeiro. Então, sempre, a solução disso são sempre os valores, né? E, de repente, pense, né? Se a gente começa a querer que tudo saia dentro de uma ordem que a gente cria como, de fato, aquela que a gente acredita ser melhor, às vezes é muita informação devido à idade. Então, dependendo da idade, às vezes é melhor ir indo pelas nossas prioridades, né? A gente tem os nossos valores, mas o que é prioritário nesse momento? Isso vai dando uma calma interior na gente, que vai ajudando na condução e na construção do caminho. Isso vai trazer novamente a nossa liberdade de agir e o respeito ao próximo, né? Vejo que isso é fundamental, mas eu acho que o nosso maior inimigo é a ansiedade, é essa ânsia de querer o controle, querer que tudo saia na medida que a gente deseja, né? E aí lidar com isso e com a expectativa do entorno, né, da cobrança, isso daí também fica pesado, né? Mas quando a gente tem a nossa paz, nossa consciência em paz, isso já ameniza essa cobrança interior e a gente põe na balança o que de fato é verdade, o que não é, o que tem alguma coerência e o que não tem. E aí a gente vai nos posicionando da forma que é necessário, para que a gente também crie o nosso dojo. Agradecida. Agradecida, Melissa, muito bom, isso mesmo. Nádia? Oi, boa noite. É engraçado vocês falando sobre tudo isso,
porque tem a ver com as respostas e tem a ver com o que eu estou fazendo. Vou fazer um pacote. Eu trabalho, eu já tinha dito, eu parei de trabalhar em escola e eu estou trabalhando numa clínica com orientação de pais e com psicopedagogia, e com estimulação cognitiva de idosos. E uma das coisas que eu vejo desde o ano passado para cá é essa ansiedade para que as coisas aconteçam, hora da escola, hora das famílias e a criança no meio. Então, este ano eu somei a isso um trabalho de formação com professores, né, e orientação em escolas. Isso porque eu disse que eu não ia trabalhar muito depois de me aposentar, tudo mentira. Menti para mim mesmo, mas tá bom. Mas o que eu tenho visto e eu tenho dito para os meus grupos de trabalho é assim: primeiro a gente precisa colocar a criança no centro. E a criança tem um tempo que é diferente do adulto. O tempo é totalmente diferente do adulto. E, às vezes, a escola cobra uma coisa, a gestão cobra uma coisa, que quem está dentro da sala de aula não tem condições de fazer, porque só está na cabeça do adulto. Não combina com o que a criança necessita, precisa e dá conta de fazer naquele momento. Então, partir novamente para aquilo que é o centro de fato, que é a criança, dentro da sala de aula, com seu tempo próprio de infância, acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E ter certeza da intenção que a gente está colocando ali. Algumas coisas que eu tenho dito é assim: primeiro, a gente fala muito que a criança não pode fazer. A gente vive numa sociedade onde o não é muito forte. Quando a gente transforma... Ai, posso mais só um pouquinho? Quando a gente transforma numa afirmação, isso vem até para o cérebro da criança, para a gente pensar na neurociência, traz um conforto maior e ao acolher aquela demanda é muito maior. Isso, e também, assim, a gente tem que pensar que a gente saiu do final do ano com uma turma que, mesmo que tenha a mesma idade, ela terminou grande, a gente ainda fica com o pensamento lá no que a gente fez. E trazer para o início é muito difícil, principalmente quem muda de faixa etária. Então, eu trabalho com uma moça que trabalhou com crianças que tinham 6 anos, no final do ano, e hoje ela está numa turma que tem 3. E daí ela está num desespero, porque é isso. Ela tem um final de 6 anos para uns que têm 2 e pouco ainda, nem 3 tem. E tudo que eles fazem é pertinente. Então, olhar para a pertinência da infância, eu acho que é essencial para a gente ter paz. E dormir sabendo que a gente está fazendo o melhor para as crianças. E hoje a minha grande dificuldade é essa: colocar isso na cabeça dos gestores e de algumas famílias. Obrigada. Agradecida, né? Isso é muito importante, né? Porque essa aí é o desafio, né? É o desafio de como colocar. Mas vamos trazendo aqui, vão lembrando e vão colocando essas questões, vão anotando para a gente trazer novamente, porque a ideia é nós dialogarmos, tá? Então, agora estamos apresentando e dialogando ao mesmo tempo. Mas a Jussiara está com a mãozinha levantada. Oi, meus amores. Assim, eu tenho que falar, é muito enriquecedor, porque quando a Zi colocou as perguntas, bom, eu sou terapeuta, né, gente? E eu começo na terapia através da massoterapia. Isso me abre uma possibilidade também de tocar as emoções das pessoas. Eu consigo, quando eu vou tocar as pessoas, localizar a questão das emoções delas, né? Onde isso pesa no corpo de cada um. De uns 2 anos para cá, eu venho trabalhando com uma dinâmica também, né, dentro da terapia, uma dinâmica de grupo, que consiste em dançar uma ciranda, né? Vamos fazer uma ciranda. Então, ali eu proponho que as pessoas resgatem
a sua criança, né? Para que essa criança possa conectar o seu emocional e desabrochar, né? A pessoa se permita, né? Que ela possa se abrir, se permitir, colocar o seu pé no chão, né? Como é que a gente brincava? Como é que a gente fazia? Então, hoje, o que eu tenho desenvolvido de mais forte, assim, tanto na massoterapia quanto nessas terapias de grupo que eu tenho feito, é a escuta reflexiva e atenta. Por quê? Porque no começo, quando a Cris propôs da gente cantar, né, e cada um ir interagindo, às vezes a gente tem muita vontade, mas aí a gente olha para o coleguinha do lado e fala assim, meu Deus, o que o coleguinha vai pensar se eu começar aqui a soltar minha voz na estrada, né? Então, é essa coisa da comparação, isso é um desafio, acolher sem comparar, né? Acolher a sua vontade sem estar o tempo todo se comparando com o outro e sem se comparar com você mesmo, porque eu tenho me dado conta que as pessoas têm se comparado o tempo todo com quem elas eram, com quem elas estão, né? E aí eu também trago a criança, eu falo, lembra aquela criança que brincava? Ela não estava preocupada em repetir a brincadeira, o importante para ela era estar aprendendo e brincando e se movimentando da melhor forma que ela conseguia naquele momento, né? E o que eu tenho trazido hoje, tá? Eu estou aí de olho na Ana Crista. O que eu tenho trazido hoje, gente, fundamentalmente é desacelerar a fala, trazer presença e valorizar o humano. Por quê? Só para finalizar, eu estava numa aula do meu curso de terapias e eu ouvi de um professor que ele está dando uma parte que também tem que constar no curso, que é como você empreende dentro da sua área, né? Como é que você vai gestar a tua carreira. E aí ele traz aquela questão do medo, né? Tipo, porque tem robô, e porque estão tomando conta, e porque já tem até robô fazendo massagem. Eu falei, olha, eu duvido, e eu quero estar viva para ver isso, porque eu duvido que um toque, né, de uma pessoa na outra, essa energia que se transforma, que se encontra e se transforma, possa ser trocado por um robô, né? Porque no dia que o ser humano, que essa parte nossa, humana, abdicar desse toque, então, gente, a gente joga a chave do mundo e vamos embora. Joga fora e vamos embora, porque para mim, pelo menos, e eu acredito que para todas nós que estamos aqui é inconcebível, né? Então, isso é o que tem de mais forte nesse momento para mim, né? E a Melissa estava falando, a Zi também falou de uma outra forma, mas me chamou a atenção assim, né? O que é prioridade para a gente nas relações, né? Inclusive na relação que a gente adota com a gente, né? O quanto a gente vai entre o que a gente quer e o que a gente consegue fazer, o que é possível fazer naquele momento, né? E sim, isso muitas vezes, e não só, meninas, era uma coisa que eu estava pensando, eu ando com o pescoço bem tenso, né? Casa de ferreiro, espeto de isopor, porque você vai, libera, 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 e quando você precisa, você está travado. Porque eu estou passando vários processos que têm me enrijecido, porque eu estou cobrando muito de mim. Então, eu estou ficando endurecida, quando, na verdade, se eu também confiar que existe um processo ali, que ele vai se cumprir de alguma forma, eu preciso estar atenta, mas eu não preciso endurecer tanto a ponto que isso me cause dor, né? Então, me trouxe essa reflexão e para mim foi muito importante, tá? É isso, gente. Obrigada. Agradecida, Jussiara. Total realidade. Lembrar que o nosso corpo, né, ele está muito correlacionado à nossa construção de vivência, né? Muitas vezes nós separamos, e aí vem o desenvolvimento potencial da psicomotricidade, né? Tem o nosso corpo físico, existe o nosso corpo emocional, existe o nosso corpo mental. E existe todos os nossos sentidos que estão aí para nos mostrar por quê e também para nós interpretarmos, né? Não só o nosso mundo exterior, mas também o nosso mundo interior, né? Bom,
Agradecida a sua colocação também. Anota também esses pontos para a gente trazer em diálogo, porque tudo isso fazem parte de construção de alfabetização. Lembrando da neurolinguística, da neurociência, está tudo integrado para a gente conseguir, inclusive, encontrar soluções. Aí é o PPPH, que para quem não conhece, nós vamos trazer, tá? Tranquilo. Lourdes. Oi, Lourdes. Tudo bem, querida amiga? Oi, gente, boa noite. Nossa, que maravilha. Vendo as meninas, a Melissa, a Ana, a Nádia, eu não vejo porque aqui no meu não está aparecendo o nome, porque meu celular cobre algumas coisas da última que falou. Então, eu fiquei pensando aqui, e eu sou uma pessoa que eu penso em estratégia. Gente, turma, eu já tive turmas, eu trabalhei da educação infantil à formação de professores. Então, passei por uma série de coisas. E essa coisa de você querer essa disciplina, entre aspas, é angustiante mesmo, porque a gente, com tudo isso que vemos aprendendo com vocês, a gente vê o quanto de humanização a gente tem que ter nisso. E eu, quando tive uma escola, e tinha as minhas alunas como minhas professoras, eu contratei, e os pais também, toda a comunidade. Eu precisava de uma estratégia para que essa questão de disciplina não fosse tão angustiante para todo mundo, que é para o professor, é para o pai e pela criança. Então, eu fazia dinâmicas que eu invertia os papéis, fazia com que o professor ficasse no lugar da criança, a criança no lugar do professor, o pai no lugar do professor, em diversos momentos, trocar as posições, e fazia as atividades provocantes mesmo, para que esses pais sentissem, né, o que essa criança estava sentindo ali, o que o professor sentisse que a criança sentia, e a criança também, pequenininhos. E na formação de professor era muito legal elas assumirem os papéis do professor. Você vai fazer isso como professor. Que professor é você? Então, é um jeito de, vamos dizer assim, de relaxar um pouco todo mundo. Eu penso isso. Então, o que eu tenho para falar nesse momento, e tudo isso a gente vê acontecer anos e anos a fio, e eu acho que a humanização mesmo é que vai mudar isso. Então, só isso. Agradecida, querida Lourdes. É isso mesmo, né? Estamos aqui para isso. Vamos aprofundando. Pri, por favor. Boa noite, eu sou nova aqui, eu estou achando muito legal essa partilha de vocês, né? E... Peraí. Não, aí. Essa partilha de vocês, e o que me chamou a atenção foi a Jussiara falar sobre a comparação, né? Hoje mesmo eu passei por uma situação de comparação, porque eu sou professora do 2º ano e demorei muito para ir para a escola pública, então é o meu 3º ano como professora, e eu já entrei direto para o 2º ano, que aqui onde a gente mora é o ano mais desafiador, porque tem um monte de avaliação externa. E uma cobrança muito grande em relação aos resultados quantitativos dessas avaliações externas para o 2º ano. E aí, nós partilhamos sempre lá as atividades que vamos fazer, né? Mas a forma como aplicamos as atividades é muito diferente. Então, eu estava colocando ali as atividades para fazer, e faltou uma folhinha, e eu fui na sala da outra prof perguntar, sobrou uma folhinha sua da atividade? E quando eu entrei, a sala dela, todo mundo estava muito quietinho, sentado no seu lugar, fazendo sua atividade na sua folhinha. E aí, eu entrei na minha sala de volta, estava todo mundo falando ao mesmo tempo, e aquele reboliço e tal. E aí eu pensei, nesse momento de comparação, eu falei, eu devo estar fazendo alguma coisa de errado. O primeiro sentimento que eu tive foi, gente, por que está tão diferente? Será que eu estou fazendo errado? Será que eles vão aprender? Será que eu estou... E eu comecei a pensar naquilo, e aí eu tive que ter um momento de respirar, assim, que daí entra a questão da ansiedade, da cobrança e da comparação, e pensei, sobre o que eles estão falando tanto, né?
e eles estavam debatendo sobre a atividade, né? Porque aí era uma atividade de matemática, que eles tinham que resolver um problema, e eles começaram a falar, não, você pode pegar o lápis de cor, contar o lápis de cor, você pode contar no dedo, você pode não sei o quê, você pode fazer bolinha, você pode desenhar, e eles estavam falando, daí eles falavam, não é assim, não, você você não está vendo aqui, então eles estavam debatendo sobre a atividade, mas se você entrasse na minha sala, eu pensei, se a diretora entrar naquela sala, e entrar na minha sala, ela vai falar, professora Priscila, você não está dando conta. Mas então, e aí quando eu parei para refletir, eu falei, gente, mas eles estão produzindo sim, estão aprendendo entre si, eles não estão fazendo bagunça, né? Mas o fato de você se comparar e você se questionar o que é certo e errado dentro da educação é muito interessante. E aí, foi muito bom a Jussiara falar sobre essa comparação, me fez refletir mais uma vez sobre o acontecimento de hoje. Muito obrigada, Jussiara. Agradecida, Pri. Aprendemos por relação, é isso mesmo, né? Na relação nós vamos trazendo, inclusive, essas mudanças e transformações. E lembrar, Pri, que a sua autonomia, ela é sua. E a sua prática, realmente você pode constituir como você vê mais importante com as pessoas que estão ali. Porque nós não estamos sozinhas na sala de aula. Nós temos crianças. Quando ainda estamos em sala de aula, essas crianças, elas podem nos ajudar a constituir algo. Lembrando que, quando eu falo algo, porque depende do que essa pequena comunidade que está ali em sala de aula quer constituir, né? E pode-se começar por várias formas. Oficinas, um círculo, um projeto. Você tem muitas formas que você pode constituir para que elas tenham uma outra visão do mundo também. E no começo gera, né? Porque vão falar, estão falando, estão isso, estão aquilo. Mas aí você fala, sim, mas é porque começa assim, é um desenvolvimento, né? Depois tem outra forma. Inclusive, estamos teatralizando. Então, tem muitas coisas que podem ser ditas também no processo, né, para que as pessoas entendam de outra forma, sem que você diga, estou fazendo uma mudança, uma transformação, porque normalmente isso é que causa, né, as grandes dificuldades. Oh, meu Deus! Tem que a mudança e transformação ela acontece e aí as pessoas vêm e falam, nossa, isso é legal, eu quero que a minha filha também esteja com essa professora. Normalmente é assim que ocorre, né? Então fazemos mais, falamos menos, mas falamos bastante com aquelas pessoas que estão ali na nossa construção de comunidade, tá? Mas muita força aí também, compartilha conosco que a gente puder ajudar também, estamos justamente nessa dialógica para conseguir nos ajudar e aprendemos todos por relação. Bem-vinda. Sim, querida Lorena. Oi, querida Zizi. Eu até pensei que eu ia ficar escutando aqui, né, aprendendo com vocês todas, mas eu comecei a ouvir vocês e lembrando o que eu estou fazendo, e aí já te respondendo as perguntas e colocando um pouquinho do que vocês falaram, que eu achei interessante até, Zizi, que bate com o que eu faço também, né, fora da instituição. Porque só para contar para vocês um pouquinho, meninas, eu trabalho com construção e desenvolvimento das relações humanas, voltado para os pequenininhos. E isso eu comecei dentro de casa com os meus pequenos. E aí, o ano passado, aí é uma novidade para vocês, eu estava com um grupo, com as crianças, deles separados, né? A turma de um e a turma de outro. As idades eram parecidas, então eu unia eles nos encontros, mas sempre o grupo de um, do menorzinho, e o grupo do maior. E esse ano eu comecei a promover unindo os dois grupos, pela ideia de integrar, né? Idades diferentes e tal. Isso é o que eu estou começando, essa nova frente. Então, é o que eu estava fazendo e o que eu estou continuando aqui esse ano. E a dificuldade, ela vai ao encontro um pouco disso que vocês estão falando, com uma solução que eu dei para esse último encontro, que foi sábado passado. Você lembra que eu estava com um monte de balão aqui atrás, e no último encontro? A minha sala aqui estava cheia de balão, gente. Vocês precisavam ver. Aí a gente fez um encontro das crianças por causa de um aniversário. E aí eu convidei o grupo e deixei aberto para as famílias participarem, mas o intuito era unir as crianças. E como eu tinha feito encontros das crianças, só elas,
aqui no espaço, eu vi a diferença gritante quando você tem os adultos participando junto. Essa vontade de controlar e disciplinar, ter uma ordem, é muito grande. E aí, no meio da coisa acontecendo, vocês imaginam, eu deixei eles não mexiam em televisão, celular, computador, nada. As brincadeiras eram brincadeiras, eu falei para o pessoal, olha, vocês vão vir, pode deixar as crianças, é tipo aniversário de antigamente. Tem balão, tem chão, tem bola. Vocês estão me ouvindo aí, né? Aí, o que aconteceu? No meio do processo, eles quiseram colocar as crianças na frente da televisão para assistir um jogo de futebol. Só que as crianças estavam na área, aproveitando, jogando bola, gritando e tudo, e um grupo se repartiu para a sala e o outro lá para a área. Aí depois eu fui ver, claro que eu não interrompi, deixei um pouquinho, depois eu mesmo envolvi as crianças para voltar a se integrar. Mas é tão interessante porque tem uma parte dos adultos que não entendem o tempo da criança. Eles interagirem, isso é a infância acontecendo. O adulto, quando não tem esse traquejo, essa habilidade, o que ele quer? Ele se sente incomodado com aquela, para ele, confusão, mas não é confusão, é elas se resolvendo, é elas interagindo, é elas são aprendendo, né? E aí eu falei, gente, a gente não interfere naquilo que está dando certo. Enquanto eles estavam correndo, jogando futebol, jogando queimada maluca, disputando o balão colorido e se conhecendo, porque as crianças elas não tinham contato na escola. Então, eu juntei 2 grupos, que é um do 2º e um do 4º ano, para vocês terem uma ideia. Então, a distância é um pouquinho maior deles. E aí, elas estão ali aprendendo uns com os outros. E aí você vê muito isso que vocês colocaram, até que a Priscila colocou por último e a Jussiara também. A gente tem que saber ter essa escuta reflexiva e atenta, né, Jussiara? E também entrar no tempo da criança, Priscila. A tua sala, ela não estava desorganizada, as crianças estavam interagindo por relação e aprendendo por relação. Às vezes até muito mais do que aqueles que estavam quietinhos, às vezes sofrendo ali para responder aquele papel. Então, a interação, ela é muito rica, e quando o adulto ele não se coloca no tempo da criança, ele tem essa vontade de fechar, de botar tudo num quadradinho para a coisa acontecer. E quem diz que está acontecendo? Essa é a minha pergunta aqui que eu deixo para vocês, porque quando a gente faz os movimentos de desenvolver as relações humanas, é muito evidente a riqueza que tem quando você passa a observar o comportamento da criança, sem entrar, você entra só em determinadas situações estrategicamente, porque quando você interfere, você tem que ser bem, ter uma sensibilidade muito grande para não quebrar um aprendizado, porque às vezes é no conflito que se tem, aí quando você vê que aquilo dali está gerando realmente um confronto que eles não conseguem, até no meio de uma discussão igual está bagunçado, teve uma pro que me perguntou na escola como é que eu orientaria. Ela tinha um aluno, aí eu vou colocar uma partilha só para finalizar aqui, para não roubar meu tempo, tá bom, Ana? Só mais um pouquinho. Uma pro na escola me perguntou, Lorena, eu estou com um aluno que ele é muito agitado, muito violento, e ele está batendo nos outros. O que você acha? Você que tem essa questão, né, muita visão crítica com relação ao grupo infantil, eu falei, faz o seguinte, ele deve ter algum contexto e você já está investigando, mas o que você tomou de ação? Ela falou, acho que eu vou colocar um cantinho para ele. Aí eu falei, leva uma almofada. Aí ela falou, mas para quê? Eu falei, para ele bater, porque às vezes ele está com tanta raiva presa dentro dele e ele precisa extravasar, e às vezes ele está extravasando no outro.
E isso desorganiza a sala toda. Às vezes ele pode estar mesmo dentro, você não precisa excluir essa criança. Às vezes ele está ali com vontade, alguma coisa, enquanto você está investigando, não exclui ele do grupo, não, mas deixa esse espaço, igual você falou do solzinho para chorar, né? Às vezes a criança está ali só para extravasar, aí você explica, conscientiza, que não pode fazer isso com o outro, mas ele tem que tentar reconhecer o que está acontecendo com ele, e aí harmonizar com o grupo. Tá aí, é isso que eu queria falar, mas muito bom ouvi-los todos. Agradecida, querida Lorena. Ana Cris, você pode informar, tá? Você só perguntar, né? Sugestão, ó, quanto tempo? Mais 2 minutinhos, 3 minutinhos para Ok, eu vou fazendo assim, que é um T, que é para não interromper o raciocínio, não é? Não, É um T, é um T. mas não Então, interrompe, dá para solicitar também. então, Mas pode falar, agora vou Ana Cris, a Zizi falar um está pouco, certinho. que é, vou começar aqui pela, aqui diz Gampi, mas quem falou agora por último? A Lorena. Lorena. Então, Lorena, em relação aos adultos, pronto, a minha formação de base é psicologia emocional. Eu já estou a dar aulas há 14 anos. Entrei através da Escola da Ponte, estive a tentar, mas até agora não conseguimos replicar mais nenhuma, e nem sequer conseguimos manter as que existiam. Quer dizer, a Escola da Ponte continua a existir, mas é lá longe de Lisboa. Os adultos, naquilo que eu estou a desenvolver, porque é que eu não consegui, são o único problema. Os adultos. As crianças, e há crianças difíceis e com problemas muito sérios, não, para mim não são uma dificuldade, porque as crianças respondem com muito mais facilidade e rapidez, portanto tornam tudo muito mais ágil. Só que é preciso ter muito cuidado, porque eles têm um ambiente comigo e todos os outros ambientes são muito diferentes, e isso pode fazer pior do que, né? É preciso um jogo de cintura muito grande. E em relação ao que disse, pronto, não posso avançar muito mais porque já só tenho 1 minuto e meio. Agora com a Lourdes, gostei imenso do que disse. O roleplay, nós chamamos roleplay aqui em Portugal, que é trocar o lugar com adultos, impossível. Pelo menos em ambiente escolar, mas com as crianças eu faço. Então eu troco com eles. Eu vou para o lugar deles e eles vão para a frente. E uma das coisas com que eu me debato todos os anos é a violência sobre as crianças, porque apesar de ser crime em Portugal desde 2012 bater numa criança, continuam-se a bater, não é? Pronto, os pais. E cada vez mais, ou bater pior, percebem o que eu quero dizer? Bater pior. Não, pode não ser mais, mas é pior. A mãe passa-se, então, eu, com os princípios da PNL, isto no primeiro ano, portanto, eles têm 6 anos. Expliquei como é que funcionava através da cabeça, fazendo um desenho de uma cabeça, e eles, como são muito perceptivos, dispostos à linguagem corporal, eu expliquei como é que quando esta parte da cabeça desligava, acontecia, ligava esta, eles iam ver, e nessa altura, para eles não levarem é falar com as crianças diretamente, tentando ignorar a família, o que é estranho, mas foi uma coisa pioneira que eu fiz. Então, quando nós fizemos, como te expliquei isso, quando nós, depois de algum tempo, fizemos o roleplay, e ela fui eu, uma dos alunos fui eu, e eu fui ela, e eu exagero um pouco sempre na dramatização pessoal de cada um, não é? Exagero quando sou eles. Ela foi para a frente e diz, quando a mãe está chateada, esta parte da cabeça está a funcionar. Quando a mãe não está chateada, funciona esta e esta. Com 6 anos. Portanto, isto é possível. Sem dano. Agora, como estou como professora de cidadania, eles estão com muito medo da guerra aqui ao pé, porque isto aqui na Europa está complicadíssimo, não é? Então já me vêm perguntar os mais velhos, que são do 4º ano, têm 10 anos no máximo. Então estão muito preocupados e então eu fiz o exercício dos sonhos. É o projeto, nós trabalhamos por temas, projetos, e é o sonho, como eu venho da psicologia, da psicanálise, para mim aquilo foi os sonhos a dormir, e eu nem vou falar dos sonhos a dormir, dava para 3 livros, ou 4, se calhar vou fazer, registar os sonhos que eles têm a dormir, porque estão com ilustração.
E depois os sonhos acordados. E os sonhos acordados era o mundo em que eles queriam viver. Como é que seria? E depois, no fim, nessa parte dos sonhos acordados, como nós tivemos agora uma eleição do Presidente da República há pouco tempo, fizemos eleições. Então eles iam mostrar o mundo deles e depois ia haver uma votação sobre em que mundo é que os outros iam votar, o outro parte do grupo. Então aquilo só tinha entre 3 a 10 leis, para não complicar muito. E eles já têm 10 anos, portanto já estão no final daquilo que nós chamamos, são crianças grandes, quase a caminho da pré-adolescência. Daqui a uns meses são pré-adolescentes, aqui em termos de rótulo, não é? Então foi incrível. Eu oportunamente posso preparar algum material para vocês verem, principalmente e o que sai dali, ou seja, eu aprendo, eles são os meus professores, completamente, e os meus motivadores. Eu trabalhei com mais de 1000 crianças, eu nunca conheci uma criança sem potencial. Nunca. Palavra de honra. Era isto que eu queria partilhar. Obrigada, acho que passei dos dias. Agora não olhei para o tempo, peço desculpa. Agradecida, Ana Crista. Eu queria só fazer um acordo conosco, que o nosso tempo, né, finalizou da formação, mas pediria para a gente poder pelo menos contemplar, né, a Carol, que vai se colocar, se tudo bem para todos. Se alguém tiver um horário, tiver a situação que precisa se retirar, tudo bem também. Lembrando que está sendo gravado, né, então a gente vai poder rever, também trazer, e vamos continuar o diálogo também. Então, quem já se colocou, né, já tem essa base, também fica para a próxima semana quem irá se colocar também para a gente integrar todas as questões, porque é isso que possibilitará, inclusive, o nosso painel, né, a nossa constituição de painel nesse mapa de entendimento, ou pode ser chamado rede, ou pode ser chamado teia, como, né, melhor se ver nesse campo de integração entre ecologia e relação humana. Mas, Carol, então, tudo bem, gente? A gente, né, honrar aqui a construção da Carol que está aguardando aí. Boa noite, gente. Até peço desculpa, porque o horário mudou, né? Mas está ótimo. Eu fiquei ouvindo desde a fala da Jaine, pensando, né? Quando ela falou sobre enrijecer, e essa palavra, né? Acho que a Jussiara também usou essa palavra, endurecer, e às vezes eu me sinto assim também, né? Não necessariamente na minha prática hoje, porque eu tenho uma turma bem pequenininha de crianças pequenas, mas essa palavra me atravessou porque eu acho que é algo do nosso tempo, principalmente para as mulheres que assumem muitas frentes, né, de cuidado, né, e o trabalho do professor acaba sendo também um pouco do cuidado. E aí eu fiquei pensando, na verdade a minha fala era uma pergunta, então talvez fique para o outro encontro. Era uma pergunta assim, quando eu também sempre me confundo, acho que a Lorena falou sobre a interação entre as crianças, aí eu me lembrei da fala da Jaine, né, de como lidar, às vezes, com as crianças em sala de aula, falando muito e tal, e o quanto que isso é um desconforto e o quanto que a gente tem que olhar para isso como essa construção social. E aí eu fiquei pensando, será que hoje acontece da mesma forma, assim, levando em conta que as crianças hoje estão sob influências que não existiam antes, né? Que eu quero dizer, essas crianças hoje, elas falam mais alto ou trazem coisas que talvez da nossa época ou de outras épocas aqui das faixas etárias diversas não existiam, né? Porque a nossa geração está acompanhando essa humanidade crescendo de frente para as telas e para tudo que é exposto ali. Então, eu acho que essa interação que talvez antes fosse uma coisa mais orgânica, hoje talvez gere mais desconforto para esse professor, porque é diferente, é uma interação diferente, né? Porque cada criança está, muitas vezes, né, exposta a uma série de coisas, né, dentro do seu lar. Então, assim, o contexto não é só a criação familiar, é também o que essa criança está acessando. Então, assim, fiquei pensando o quanto que isso hoje talvez não seja tão orgânico e seja bem desafiador. E fiquei com essa pergunta, assim, como é estar com uma turma com muitas crianças vindo, falando muito alto e falando muitas coisas que antes a gente, de repente, não via, e também das crianças atípicas, que antes não eram inseridas, e agora, às vezes, a gente também vê que tem turmas com
5 crianças, por exemplo, 6, 7 autistas, com uma pessoa acompanhando e cada uma com a sua especificidade. Então, assim, fiquei com essa pergunta: como é esse contexto hoje de sala de aula para esse professor? Como não se endurecer diante disso? E realmente também o quanto que isso está saudável, como que a gente pode olhar para isso com amor, sabe? É possível a gente buscar essa humanização sem considerar que isso tem que ser olhado com uma sensibilidade diferente, o tempo é outro, né? A situação é nova. A gente não tem um padrão de comparação, né? A gente não tem uma referência, a gente está vivendo isso agora. Então, na verdade, é uma pergunta. É isso que eu queria compartilhar. Agradecida, Carolina. Essa é uma questão muito importante, porque está correlacionada a toda ação. Mas essa, com certeza, em pergunta, está muito correlacionada à questão do paradigma da comunicação da tecnologia, não o paradigma da comunicação das relações humanas, né? Porque nós temos a tecnologia como uma constituição de difícil, como eu poderia dizer, problematização. Porque não é um problema a tecnologia, ela é um instrumento. Mas como nós estamos nos relacionando com a tecnologia é um problema. E essas questões também das especialidades, elas sempre existiram. Só que antes elas tinham uma outra mentalidade de se ver, né? Tivemos várias mentalidades ao longo da história, até sobre as trajetórias assim mais tristes, né? Porque eram consideradas deficiências, eram consideradas situações assim de diminuição do ser humano, e não uma constituição de uma especialidade, de uma diversidade que todos nós temos, né? Só que ainda se tem muita dificuldade de se ter um trabalho em metodologia prática, porque nós sabemos que a sala de aula, ela não é para todos, nem a escola é para todos, deveria, mas não é. Então, o nosso trabalho aqui justamente é fazer a escola para todos, né? E a sala de aula não necessariamente a sala de aula, mas a vida como sala de aula é a escola, como essa integração também, mas isso é uma construção. Então, se você puder trazer na próxima semana também essa questão, tá, Carolina, quiser escrever ela certinho também, para perguntar, isso é uma boa questão para todos nós podemos colocar também. Eu vi que a Suzy está com a mãozinha levantada, aí eu acho que hoje a Suzy canta. Eu brinco com a Suzy sempre, que ela sempre tem uma partilha de encanto ou canto, né? Mas brincadeiras à parte, se a gente puder, então, passar para a Suzy e depois a gente está encerrando, mas fica essa reflexão, muito boa essa reflexão, e a Carolina já está trazendo uma pergunta geradora. Se vocês tiverem também perguntas geradoras além das que foram trazidas, por favor, anotem para a gente poder dialogar sobre elas, porque essas perguntas fazem justamente nós trazemos também soluções. Estamos trabalhando o PPH em outra perspectiva, na perspectiva da dialógica. Sim, Suzy. Bem rapidinho, só porque fui instigada, assim, pelas falas anteriores, mas é só de trazer também que essa é uma dúvida que a gente, na nossa experiência de educação com mulheres, né, eu, a Jussiara e a Luciana, que estava aqui, a Fernanda, a gente compartilha, digamos assim, desse questionamento, talvez, que me veio quando a Carolina falava, que é de como tornar esse momento de aprendizagem comum, que é nosso e é delas também, né, um momento humanizado, né, como humanizar essa experiência, né, coletiva de estar junto em um processo de aprendizagem, né. Acho que é um desafio posto, assim, e acho que é isso também que, de alguma maneira, eu venho buscar aqui nesse coletivo, né, formas de lidar com isso, de aprender sobre isso, né, então queria dizer que não é só em relação às crianças, mas a gente trabalha com adultos, e elas vêm de experiências também, às vezes, muito traumáticas de vida, de muitos bloqueios e de couraças, né, e aí a gente precisa estar pensando o tempo inteiro em como tornar esse estar juntos e esse caminhar no processo de aprendizagem uma experiência humanizada, né? Então, só queria deixar isso no ar também, não é só para a gente pensar também nessa dimensão do adulto, né? Obrigada. Muito bom, querida Suzy, com certeza. Lembrando que nós, né, tanto adulto, crianças, são todos desenvolvimentos de fases, né?
Então, nós estamos integrados, né? Então, precisamos ver que essa continuidade, muitas vezes, é o que não ocorre, né? Então, a Maria Antônia está colocando aqui no chat também, encontro maravilhoso, gostei das questões trazidas sobre as diferenças temporais das crianças, das famílias, das escolas, dos estágios externos da educação também. E a Pri colocou, gratidão pela partilha de vivências tão ricas, boa noite, até o próximo encontro. Então, só lendo aqui as últimas mensagens, então agradecer a todas, a todos, lembrar que nós, na próxima semana, estaremos juntos e juntas, tragam essas questões, tá? A gente vai enviar por e-mail também essas questões para vocês já pensarem e trazerem também as perguntas e as questões que vocês veem importantes para que nós dialoguemos aqui e desenvolvemos juntos, porque a aprendizagem ocorre por relação. Nós teremos essa visão do começo da dialógica e depois da finalização desse módulo também na constituição da dialógica. Agradecida a todos, a todas, uma boa noite, um grande abraço, boa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Até semana que vem. Boa semana. Semana. Pra nós.